Convido-os a abrirem as vossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 1. Nós começamos hoje uma nova série e um novo livro, depois de termos passado quase um ano a estudar o livro de Josué. Passamos agora para o Novo Testamento, para um estilo diferente, um estilo literário diferente, uma carta. E vamos começar hoje com os dois primeiros versículos da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz-nos assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Escrever cartas foi uma das formas mais comuns de comunicação até ao advento dos telefones e, mais recentemente, dos e-mails e dos SMS. Hoje, escrever cartas é algo quase reservado para uma comunicação mais oficial ou profissional, mas no passado, escrever cartas era uma das poucas ou únicas maneiras até de comunicar entre pessoas que não o podiam fazer de forma oral porque não estavam próximas umas das outras. E por isso não é estranho que escrever cartas era também uma forma comum de comunicação nos tempos do Novo Testamento, nos tempos bíblicos. Elas são tecnicamente denominadas epístolas, porque eram uma forma literária também. Vários dos livros que compõem aquilo que nós chamamos o Novo Testamento são epístolas, a maioria delas do apóstolo Paulo, mas sempre que ouvirem a palavra epístola, ela simplesmente significa carta. É a carta que alguém escreveu a alguém, seja a uma igreja ou a várias igrejas, seja a pessoas. E o processo de uma epístola era muito mais elaborado do que escrever hoje uma carta à mão ou até um e-mail. Os rolos ou papiros e a tinta eram altamente dispendiosos, não era possível simplesmente cometer um erro e deitar o papel fora e começar de novo, isso não era viável. E para além disso, escrever num rolo ou num papiro era algo extremamente difícil. As canetas, não havia canetas como hoje, não havia teclados e, portanto, escrever era uma arte, requeria um treino de um profissional e, por isso, havia escribas. Estas cartas eram, por isso, na sua maioria, ditadas. Não eram escritas pelo autor, eram ditadas a escribas ou amanuenses que as escreviam, colocavam em rolos ou papiros. Os manuscritos bíblicos mais antigos que nós ainda temos nas nossas mãos são autênticas obras de arte. É uma coisa impressionante ver a consistência daquela escrita, coisa que nós não temos hoje. Já não temos aulas, como sabem, de ortografia, como era comum no passado, a quem ia à escola. Mas aqueles escribas, de facto, tinham uma capacidade extraordinária de escrever sem erros e de uma forma consistente. São autênticas obras de arte. E o apóstolo Paulo também não escreveu por si mesmo, com a sua mão, as suas cartas, que têm a sua autoria. Ele é o autor, mas também ele utilizou profissionais que escreviam por ele. O apóstolo Paulo fazia prova, muitas vezes, da sua autoria com, digamos por assim dizer, a sua assinatura. A sua assinatura é que provava a sua autoria. E esta sua assinatura, muitas vezes, nas suas cartas, era a sua saudação final. Vejam, por exemplo, alguns exemplos. Lemos 1 Coríntios 16, 21, uma carta paulina, quando escreve saudações da minha própria mão, de Paulo. Ou Colossenses 4, 18, saudação da minha mão, de Paulo. Ou Gálatas 6, 11, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Ou 2 Tessalonicenses 3, 17, saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. Entendem? Portanto, de certa maneira, a sua assinatura era ele escrever a saudação
ficava como prova que Paulo era o autor daquela carta, apesar de ter sido o escriba ou o amanuense a quem ele ditou a carta que realmente escreveu aquela carta. Mas é importante termos em conta que o processo de uma epístola não terminava quando a carta era escrita. Alguém tinha de a levar e entregar essa carta. Não havia serviço de correios na altura. Ao mesmo tempo, a maioria das pessoas no mundo antigo, lembrem, eram iletradas, ou seja, não sabiam ler, não sabiam escrever. A literacia moderna no mundo ocidental é algo muito recente. Isto significa que as cartas do mundo antigo eram escritas para serem lidas. Entendem? Elas não eram escritas, elas eram escritas para serem lidas e depois ouvidas. Não eram para ser lidas pelo destinatário. Hoje, obviamente, associamos uma carta ou um livro à leitura. Mas as cartas eram associadas à audição, a ouvir uma carta ser lida. No caso da Epístola aos Efésios, Tíquico parece ter sido esta pessoa responsável por levar a carta e por ler a carta e explicar a carta. Era a prática comum. Portanto, a pessoa que levava a carta levava também instruções do que a carta queria dizer, porque, como devem imaginar, a carta não podia ser exaustiva com tudo o que havia para dizer, porque, obviamente, os papiros, os rolos eram altamente dispendiosos. Lemos, por exemplo, se passarem para o último capítulo da carta aos Efésios, vejam o que Paulo diz no versículo 21. E é por isso que, provavelmente, Tíquico foi a pessoa responsável por fazer este trabalho, quando nos diz assim, Efésios 6, 21 e 22. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Finalmente, deixem-me dizer que há algo importante e particular nas cartas do Novo Testamento, é que elas se tornaram cartas circulares, portanto, elas não ficaram apenas nas mãos dos destinatários originais, passou a ser uma prática comum dentro das igrejas cristãs, receber estas cartas, receber estes textos e depois fazê-los circular e fazer cópias e fazê-los circular por outras igrejas. Elas foram preservadas e copiadas pelas igrejas ao longo da história e essa é uma das razões pelas quais nós ainda as temos hoje na nossa mão. Elas eram tomadas com tal nível de importância que elas eram depois então preservadas cuidadosamente, copiadas e feitas circular, porque elas eram importantes e para ser lidas, não apenas por aqueles a quem se destinavam inicialmente, mas por todas as igrejas cristãs. E por isso gostaria de vos exortar a ler esta carta em casa. Efésios, notem, Efésios é uma carta pequena. São 6 capítulos, 156 versículos, cerca de 2.500 palavras. Só para terem noção, o meu sermão de hoje tem pouco mais de 3.700 palavras. Portanto, a carta aos Efésios tem muito menos palavras do que o meu sermão de hoje. Ela é uma carta pequena, cabe em cerca de 4 páginas, pequena para ser lida de uma só assentada. E deve ser lida dessa forma. Se Deus permitir, nós iremos ler e estudar esta carta por porções, porque ela é muito rica. Vale a pena lê-la versículo após versículo e pensar sobre o conteúdo, sobre a riqueza do texto que está à nossa frente. Mas aquilo que gostaria de vos exortar é que, apesar de nós termos a prática e uma prática saudável de memorizarmos porções das Escrituras, porque é muito mais difícil memorizar livros completos, certo? E, portanto, memorizamos porções, a que chamamos versículos, é importante sempre lembrar que os versículos foram escritos dentro de um determinado contexto, para serem entendidos e interpretados dentro desse contexto. Por isso, em casa, leiam a carta aos Efésios, uma e outra vez. Ela é pequena o suficiente para ser lida todas as semanas enquanto a estudamos. Para quê? Para que, enquanto estudamos uma porção dessa carta, e a certa altura vamos estar a meio da carta, nós possamos entender essa porção à luz do objetivo geral, do tema geral com que Paulo a escreveu. E por isso deixo esta exortação. Nós queremos entender a palavra de Deus e por isso precisamos de entender as partes à luz do todo. Queremos entender, queremos aprofundar-nos. E agora, virando-nos para o texto propriamente dito, como era comum numa epístola do seu tempo,
a Epístola aos Efésios começa com uma saudação. E uma saudação que tem os típicos 3 elementos daquilo que era uma saudação. E são os 3 elementos, os 3 pontos para a pregação de hoje. Número 1, o remetente. Número 2, os destinatários. Número 3, a saudação propriamente dita. Número 1, o remetente. Número 2, os destinatários. Número 3, a saudação. O remetente. Vejam o início do versículo 1, mais uma vez. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. O autor desta carta identifica-se logo no início desta carta, não nos deixa para nós adivinharmos quem era, não nos deixa em suspense, a assinatura não está no fim, ele identifica-se logo no início. Paulo. Quem foi este Paulo? Quem foi este homem? Foi um homem que nasceu em Tarso. Temos muitas informações sobre este homem nos textos bíblicos. Ele era um homem de Tarso, uma cidade do centro-sul da Turquia moderna, que ainda hoje existe. Era uma cidade importante no Império Romano, à data. Ele era, por certo, nasceu numa família, pelo menos relativamente importante, porque Paulo, sabemos nós, era cidadão romano, num tempo em que menos de 10% da população de todo o Império era, na realidade, cidadão. E, portanto, ele tinha essa grande vantagem, esse grande privilégio e honra. Ele nasceu em Tarso, na Turquia moderna, mas ele foi educado em Jerusalém. E foi educado debaixo de um dos mais renomados rabis do seu tempo, Gamaliel. Vejam o que nós lemos em Atos 22, 3, as palavras do próprio Paulo. Quando ele diz assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nesta cidade. Nesta cidade ele estava em Jerusalém quando falou estas coisas. Mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. No seu zelo, na sua defesa da fé, Paulo tornou-se, e lemos isso já hoje em Atos capítulo 9, tornou-se um perseguidor da igreja, a quem eles considerava hereges. Ele perseguiu a igreja com todas as suas forças. E, na verdade, assim que este homem, a forma como Paulo nos é apresentado a primeira vez é exatamente como um homem que perseguia a igreja, um fariseu, um doutor da lei, que com todas as suas forças procurava perseguir cristãos. Como já lemos, Atos 9, versículos 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, a seita cristã, os cristãos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Notem que quando lemos em Atos os nomes Saulo e Paulo, lembrem-se que eles referem-se exatamente ao mesmo homem. São 2 nomes de um mesmo homem, e embora se tenha tornado popular, não temos qualquer evidência bíblica, antes pelo contrário, que este homem tenha mudado o seu nome, ou que Deus tenha mudado o nome deste homem. Na verdade, lemos em Atos 13, 9, depois da sua conversão, quando diz: todavia Saulo, que também se chama Paulo. Tal como ainda hoje é comum, hoje os 2 nomes são usados em contextos diferentes. É muito comum, especialmente em culturas e línguas que são mais estranhas, vão ter, por exemplo, com os nossos irmãos chineses, e se perguntarem a alguns deles, eles não vão dar o seu nome chinês. E, portanto, perguntam à nossa irmã Karen e ela apresenta-se como Karen, certo? Mas o nome dela, chinês, não é esse. E essa é uma prática ainda hoje comum e era uma prática comum na altura. Saulo é um nome que é derivado do nome Saul, o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, de onde Saulo era. E, portanto, vemos na maioria o nome Saulo a ser utilizado no contexto judaico, no contexto de Jerusalém e entre os judeus. Vemos a mudança para o nome Paulo, que era um nome derivado do latim Paulus, era um nome do tempo da altura, quando Paulo está a servir nas suas viagens missionárias. E, portanto, Saulo e Paulo são 2 nomes que se referem ao mesmo homem. O seu nome não foi
mudado. Mas a razão pela qual nós falamos deste homem hoje não é porque ele foi um fariseu, mas porque, tendo sido convertido à fé cristã, ele tornou-se um dos principais apóstolos e missionários do primeiro século. Como já lemos neste culto, mais uma vez em Atos 9, é quando este homem está a caminho de Damasco, na Síria, que se dá a sua conversão ao Senhor Jesus. É o próprio Jesus que se encontra com ele, é o próprio Jesus que o confronta no seu pecado e na sua rebelião, é o próprio Jesus que converte o seu coração. O homem que simbolicamente fica cego, é-lhe dada a capacidade de visão. São-lhes iluminados os olhos do seu coração, para ele entender que o homem que ele persegue é, na verdade, o único Filho de Deus, o próprio Deus, o Senhor Jesus. Jesus encontra-se com ele, confronta-o, converte-o, comissiona-o para uma missão de pregar o evangelho que ele perseguia. O grande perseguidor torna-se ele mesmo perseguido pela mesma fé. Finalmente sabemos que este homem, quando escreveu esta carta, estava preso, muito provavelmente em Roma, segundo nós conseguimos entender. Vemos no versículo 1 do capítulo 3, quando ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Este Paulo, o autor da carta, identifica-se, vejam o versículo 1 mais uma vez, como apóstolo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus. A palavra apóstolo é um termo geral que vem da palavra grega apóstolos, portanto é uma transliteração, é apóstolo, e que significa de forma literal e de forma muito simples, enviado. Mas no geral, no Novo Testamento, quando esta palavra é utilizada, a maioria das vezes ela é utilizada num sentido técnico, como se fosse um ofício daqueles homens a quem Jesus tinha comissionado para uma missão, tinha chamado para ser apóstolos. Os apóstolos no Novo Testamento começam, e são mais conhecidos por serem os 12 discípulos, lemos isto em Mateus 10, 1 a 4, em que eles são chamados tanto discípulos como apóstolos, mas também outros homens como Barnabé, lemos isto em 1 Coríntios 9, Tiago, não o discípulo, mas o irmão de Jesus, lemos isto em 1 Coríntios 15, 7 e Gálatas 1, 19, e ainda Apolo, que também é chamado de apóstolo em 1 Coríntios 4. Hoje não existem mais apóstolos neste sentido. O próprio Paulo foi como que um apóstolo nascido fora de tempo. É essa a expressão que ele utiliza em 1 Coríntios 15, 9. E eu, como que nascido fora de tempo, me foi dado este apostolado. Jesus encontrou-se com ele de forma pessoal e comissionou para este ofício, para esta missão específica. E é por isso que hoje já não existem mais apóstolos, porque não existe ninguém nos dias de hoje que pode reclamar, que pode dizer que Jesus lhe apareceu de forma direta e pessoal e que o comissionou para uma missão. Alguém que diga hoje que é apóstolo está a mentir, deve ser tratado como um falso profeta. Porque os apóstolos foi um ofício que terminou na era apostólica. Foram aqueles que estiveram com Jesus pessoalmente e comissionados por ele com uma missão. Aliás, é esse o argumento que Paulo utiliza para o seu apostolado, se lerem a carta aos Gálatas, quando ele diz que ele não foi comissionado por nenhum homem, mas foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus que lhe apareceu. Isso é o que significa ser apóstolo e hoje, por isso, não existem mais apóstolos. E Paulo apresenta duas qualificações do seu apostolado. Ele é apóstolo, diz-nos o texto, versículo 1, de Cristo Jesus, mas também pela vontade de Deus. Paulo é um apóstolo de Cristo Jesus, ou seja, ele pertence a Cristo. Significa, como ele diz em outros momentos, ele é um servo do Senhor Jesus. Mas quando Paulo diz que ele é apóstolo de Cristo Jesus, isso também significa que ele tem a autoridade como seu representante. Ou seja, a carta que ele vai escrever deve ser recebida pelos efésios como se viesse do próprio Senhor Jesus. Tal como ele enviou Tíquico para ser seu representante, o Senhor Jesus tinha enviado Paulo. E, portanto, a mensagem que ele escreve não é a sua mensagem propriamente dita, é a mensagem do Senhor Jesus através dele. E, portanto, é a autoridade do Senhor Jesus que
que está naquela carta e que está nesta carta. E agora conseguem perceber melhor porque é que os cristãos, ao longo da história, tão cuidadosamente preservaram estes textos, copiaram-nos e distribuíram-nos. Porque esta carta, tendo sido inspirada pelo Espírito Santo, é a própria palavra de Deus, através do apóstolo Paulo. Escrita, o autor é o apóstolo Paulo, mas inspirado pelo Espírito Santo, de uma forma que podemos dizer que esta carta é a palavra do próprio Deus. Mas Paulo também escreve que ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. A sua identidade, o seu ofício, a sua missão não foram definidas por ele mesmo. Lá está, ele é um apóstolo de Cristo Jesus, pertence a ele. Ele é quem é pela vontade de Deus. Por um lado, é Deus quem define quem ele é Deus quem define o seu ofício. O encontro que Paulo teve com Jesus naquela estrada para Damasco mudou completamente a sua identidade. E esse acontecimento não aconteceu porque Paulo tenha planeado, antes pelo contrário. Paulo tinha planeado fazer o quê? Perseguir cristãos. A sua intenção, a sua vontade era ir atrás daqueles homens e daquelas mulheres e prendê-los. Mas a vontade de Deus era outra. É o próprio Jesus que se encontra com ele e lhe muda a vida. É a vontade de Deus que transforma a sua vida, não a sua vontade. A vontade de Deus prevalece sobre a vontade do homem. E por isso Paulo é um novo homem. É um homem verdadeiramente convertido. Porquê? Pela vontade de Deus. E essa verdade é estendida à sua missão. O seu apostolado foi-lhe dado pela vontade de Deus. Ele é o que é. Ele faz o que faz por causa dessa vontade e submetido a essa vontade. Mas, ao mesmo tempo, ser apóstolo pela vontade de Deus significa também que não foi algo que ele conquistou. Foi pela vontade de Deus que Paulo se tornou apóstolo. Na verdade, como já observamos, a vontade de Paulo era outra. Foi Deus quem o comissionou. Paulo nunca afirma em nenhum momento: eu sou o que sou porque consegui atingir. Eu sou apóstolo porque valia mais do que os outros. Eu sou apóstolo porque trabalhei para ser apóstolo. Não, também o seu apostolado, o seu ofício, a sua missão tinha sido um dom de Deus para com Paulo. Nas palavras do apóstolo João, no Evangelho que toma o seu nome, quando fala acerca do Senhor Jesus, diz-nos assim em João 1, 12 e 13: mas a todos quantos o receberam, ou seja, receberam o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, mas da vontade de Deus. Ponto número 2, os destinatários. Vejam a segunda parte do versículo 1. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. De uma forma simples, Paulo escreve aos cristãos da cidade de Éfeso. Mas ainda assim é importante que nós prestemos atenção à forma como Paulo decide qualificar estes cristãos. Ele chama estas pessoas, notem, de santos e fiéis em Cristo Jesus. Chamar cristãos de santos era algo comum nos tempos do Novo Testamento e vemos essa prática muitas vezes nas cartas do Novo Testamento. Sabem, no nosso contexto historicamente católico, um santo é alguém que atingiu um nível especial de pureza moral acima dos outros. Aquele tipo é um santo. Certo? E, portanto, no contexto da Igreja Católica, o santo é alguém que foi canonizado pela Igreja e merece ser venerado. Este ensino e prática da Igreja Católica tem sido base de muita idolatria que ainda hoje vemos nos nossos países, com imagens espalhadas por templos e casas onde as pessoas dobram os seus joelhos a imagens que procuram representar aqueles que foram meros homens e mulheres. Por bons exemplos que tenham sido, não devem ser venerados, não devem ser adorados porque foram meros homens, muito menos imagens acerca deles. Algo completamente proibido nas Escrituras. Mas na Bíblia, a utilização da palavra santos refere-se a cristãos em geral,
como vemos muito claramente nesta carta. Estes santos e fiéis não são pessoas específicas na Igreja que já atingiram um nível maior de pureza moral, mas sim todos os que compõem a Igreja. É a mesma coisa que dizer à Igreja que está em Éfeso, certo? Aos cristãos que estão em Éfeso. Significa aos santos que estão em Éfeso. Ser santo significa ser cristão. O termo santos pode ser aplicado tanto a pessoas como até à Igreja como um todo. É o que nós lemos em 1 de Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a frase fiéis em Cristo Jesus refere-se à sua fé e ao objeto da sua fé. Eles são santos e confiam, colocam a sua fé no Senhor Jesus. Um santo é alguém que foi separado por Deus para viver para Ele. Um santo é, por isso, necessariamente aquele que confia em Jesus Cristo. É aquele que confia em Jesus, que também o tem como seu Senhor. O santo é alguém cheio de fé. E alguém cheio de fé é, por consequência, fiel. Ou, nas palavras de Calvino, ele dá o nome de santos àqueles que depois denomina fiéis em Cristo Jesus. Nenhum homem, portanto, é um crente que não seja também santo. E, por outro lado, nenhum homem é santo que não seja um crente. Ou ainda Matthew Henry. Ele os chama fiéis em Cristo Jesus, crentes nele, firmes e constantes na sua adesão a Ele, às suas verdades e aos seus caminhos. Não são santos aqueles que não são fiéis, crendo em Cristo, aderindo firmemente a Ele e fiéis à profissão que fazem de relação com o seu Senhor. E por isso os destinatários desta carta são santos e fiéis em Cristo Jesus. Os textos que nós temos nas nossas mãos também nos informa o local onde estes cristãos viviam ou se encontravam. Diz-nos o texto em Éfeso. E, na verdade, deixem-me ser sincero convosco, nós não temos a certeza absoluta quais os destinatários desta carta, porque a indicação em Éfeso não está inscrita e não está escrita nos manuscritos mais antigos. Mas este é um facto secundário, porque a interpretação desta carta não está minimamente dependente de onde viviam os destinatários desta carta. Temos uma certeza, esta carta foi escrita para ser lida no contexto da igreja local, ou seja, Tíquico levaria essa carta para ser lida no contexto da igreja ou de igrejas locais. E por isso iremos, durante esta série de pregações, referir-nos à igreja em Éfeso ou aos Efésios como referência, sabendo que não temos a certeza absoluta e isso não é o mais importante. Mas, por fim, número 3, a saudação. Vejam o versículo 2. A saudação de Paulo é um sumário do Evangelho. É um sumário das boas novas da salvação. Graça e paz. A saudação de Paulo é a melhor notícia e oração que os cristãos podem receber, porque é por ela, é por essa graça que eles são o que são. A graça é um presente imerecido que Deus oferece. É exatamente o oposto do que nós merecíamos. E a paz é o resultado dessa dádiva. Estamos reconciliados com Deus, temos paz com Deus. As nossas ofensas contra Deus são totalmente perdoadas, não por algo que nós tenhamos feito, não pelos nossos méritos, mas apenas devido ao amor que Deus teve por nós, manifestado na pessoa do Senhor Jesus. Paulo saúda-os com a graça e a paz oferecidas por Deus na pessoa do Senhor Jesus. É isso que significa quando Paulo escreve da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, na pessoa do Senhor Jesus, são a única origem de uma graça e paz verdadeira. Paulo saúda-os com graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Sabem, graça e paz não são para Paulo apenas um modo de saudação. Quando todos os cultos nós começamos com uma saudação de graça e paz,
Nós queremos que tenha significado, que represente exatamente o Evangelho que nós acreditamos. Que seja uma saudação que represente quem nós somos. E, na verdade, nesta carta fica provado, porque graça é uma palavra utilizada 12 vezes durante esta carta, paz, 8 vezes também. Graça e paz representam, então, a mensagem da própria carta. Não é por acaso que Kevin DeYoung, quando fala sobre a carta aos Efésios, tenha observado desta forma. Talvez não haja nenhum outro livro da Bíblia que tenha tanto Evangelho por centímetro quadrado. A primeira metade do livro, os primeiros 3 capítulos, não é quase nada além da explicação do Evangelho, enquanto a segunda metade, capítulos 4 a 6, a segunda metade é quase inteiramente a aplicação do Evangelho. A graça e paz já nos foi dada em Cristo. Mas é a mesma graça e paz que nós continuamos a pedir e a desejar para as nossas vidas. A graça e paz que Deus nos ofereceu através do seu Filho é a graça e paz que nós queremos continuar a experimentar, a aprofundar-nos e a aplicar nas nossas vidas. Esta saudação representa também a razão da união entre Paulo e aqueles a quem ele escreve, mesmo aqueles que ele nunca conheceu pessoalmente. O que Paulo e os Efésios têm em comum é o facto de ambos serem santos, ou seja, de terem sido separados por Deus e para Deus. O que Paulo e os Efésios têm em comum é a graça e a paz de Deus nas suas vidas. A unidade entre Paulo e os Efésios é uma unidade fundamentada na união que eles têm com o Senhor Jesus. E a união com Cristo é tanto a razão da sua reconciliação com Deus, mas também da reconciliação uns com os outros. O que é que estas coisas significam para nós? Deixem-me dar 3 simples aplicações. Em primeiro lugar, esta carta, e enquanto a estudamos durante largos domingos, é para ser recebida como a própria palavra de Deus. Nós não somos os primeiros destinatários desta carta, mas esta carta é para ser recebida pela Igreja hoje, como foi recebida pelos destinatários originais. Lembrem-se do que o apóstolo Pedro disse em 2 Pedro 1, 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, à qual fazeis bem em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mais uma vez, é por isso que ao longo dos séculos esta carta tem sido parte do cânon cristão, ou seja, parte do conjunto de 66 livros da Bíblia, que são a base e o fundamento de toda a nossa fé, de tudo o que nós fazemos enquanto igreja. As igrejas cristãs reconheceram este livro como sendo inspirado. Notem, não foi a igreja que escolheu este livro. A igreja apenas reconheceu este livro como sendo o que é, a palavra inspirada de Deus. E isso faz uma grande diferença. Na sua qualidade de apóstolo, o que Paulo escreve é mensagem divina, porque ele escreve uma mensagem que não é sua, é a mensagem do Senhor Jesus. E por isso, a carta aos Efésios é para ser ainda hoje ouvida e aplicada à vida da igreja e às nossas vidas pessoais. Nós queremos ouvir a voz de Deus, queremos crescer em conhecimento, mas crescer também em maturidade, em santidade, a aplicar o que ouvimos. Segunda aplicação. Tal como Paulo era o que era pela vontade de Deus, tal como ele pertencia a Cristo, tal como os crentes em Éfeso eram santos, ambos receptores da graça e da paz da parte de Deus, também nós hoje somos santos. A nossa identidade e missão são definidas por quem Deus é. Somos o que somos pela sua vontade. Somos o que somos só pela sua graça. Notem isto, enquanto cristãos, nós acreditamos que nós encontramos a nossa identidade
em Deus. Foi Deus que nos criou à sua imagem. O propósito de Deus para a nossa vida é sermos transformados à imagem do Senhor Jesus. Sabem, uma das formas de podermos entender o significado de pecado é ver o pecado como algo desumano. É isso mesmo, o pecado é algo desumano, porque o pecado é a desfiguração da imagem de Deus na nossa vida. Logo, vivermos em pecado é vivermos de uma forma subhumana. É desumanizar-nos a nós mesmos, porque ser humano verdadeiramente é ser a imagem do Deus que nos criou. É por isso que a restauração e a salvação das nossas vidas tem como propósito o quê? A fim de sermos a imagem do Senhor Jesus. Certo? Que é a imagem perfeita do nosso Deus. E por isso nós queremos aprender com a Epístola aos Efésios o que é que significa ser um ser humano tal qual Deus nos criou. Nós queremos aprender a ser como Jesus. E deixa-me dizer, se estás aqui e não és cristão, se ainda não tens Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, quero convidar-te a estares presente e aprenderes acerca deste Jesus, do que significa segui-lo. É verdade, esta carta foi escrita para cristãos, mas também podes, durante este tempo, durante estas semanas, aprender quem é este Jesus, o que é que significa ser humano, o que é que Deus planeou para a tua vida quando te criou e como é que tu deves viver em resposta a Ele. E espero que também, como Paulo, que teve um encontro pessoal com Jesus, através da sua palavra, possas tu também ter um encontro com Ele e responder de forma apropriada. Finalmente, terceira e última aplicação, o Senhor Jesus e o seu Evangelho são a razão, não são uma razão, são a razão da união da Igreja. Notem como nestes 2 versículos o elemento central que une os 3 elementos sendo o remetente, os destinatários, a saudação, é quem? É o Senhor Jesus. Paulo é apóstolo de Cristo Jesus, eles são santos e fiéis em Cristo Jesus, a graça e a paz vêm da parte de Deus e do Senhor Jesus. A Primeira Igreja Batista de Lisboa é uma igreja cristã, porque ela existe por causa e para Jesus, mas também porque é composta por discípulos do Senhor Jesus. Entendem? A razão, a causa, o propósito da nossa existência é a nossa união com o Senhor Jesus. E por isso, amados irmãos, porque o Senhor Jesus é a única razão de estarmos reunidos, nós chamamos a este dia o dia do Senhor, porque foi exatamente o dia em que o nosso Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Estamos unidos e reunidos para louvar o mesmo Deus. Estamos unidos no mesmo Senhor e na mesma fé. Estamos unidos na mesma certeza e na mesma esperança. Estamos unidos uns aos outros em amor porque nós fomos primeiro unidos a Jesus e ao seu amor. E é esta união que é a razão da nossa fé, que é a razão da nossa esperança. E, irmãos, lembremos sempre, a unidade que nós temos não é algo que nós alcançamos. Olhem para as pessoas à vossa volta. A maioria das pessoas aqui presentes, nós nunca teríamos qualquer tipo de relacionamento se não fôssemos o facto de estarmos unidos numa mesma fé. A razão que nos traz aqui hoje não é porque somos ou portugueses, ou angolanos, ou brasileiros, ou chineses, ou qualquer outra nacionalidade. É exatamente apesar de virmos de contextos diferentes, de países diferentes, níveis de educação diferentes, interesses diferentes, opiniões diferentes, formas de vestir diferentes, interesses diferentes, estamos unidos porque a união no Senhor Jesus é mais forte do que todas essas coisas. Estamos unidos porque o Senhor Jesus para nós é mais importante do que as nossas opiniões. É por isso que a unidade da Igreja é um dos fatores mais importantes e um dos sinais visíveis mais importantes de que a nossa fé é verdadeira e de que somos uma Igreja cristã. É por isso que as dissensões, os conflitos e a divisão na Igreja é algo que Satanás procura cultivar uma e outra vez,
porque isso destrói a igreja, isso destrói a nossa mensagem. Não foi por acaso que o Senhor Jesus orou por nós. Ele disse, não oro por estes somente, João 17. Não oro apenas pelos discípulos que estão comigo agora, mas por todos aqueles que virão a crer no teu nome. Para quê? Para que eles sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim, que eles sejam um. E qual é o propósito? Para que o mundo creia. A unidade da igreja é a principal prova e prova visível de que o Evangelho e a mensagem que nós proclamamos é verdade. Esta unidade não foi algo que nós alcançamos, é algo que nos é dado. É a união com o Senhor Jesus que nos une uns aos outros. É por isso que quando chegarmos ao capítulo 4 de Efésios, Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, não é? Para que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. E depois exorta-os a viverem e a preservar o quê? A preservar a unidade. Mas Paulo nunca lhes diz, vocês têm de alcançar unidade. Não, ele está a dizer, vivam a unidade que eu acabei de vos chamar. Foi Deus que vos uniu. Vocês foram reconciliados com Deus em união com o Senhor Jesus e no momento em que estão unidos com o Senhor Jesus, estão unidos também uns aos outros. Em união com o Senhor Jesus, vocês tornaram-se filhos de Deus e todos os que estão unidos a Cristo são também filhos e faz deles o quê? Irmãos e irmãs. Faz deles uma grande família. E essa unidade é para ser preservada como algo precioso, como algo ao mesmo tempo delicado e frágil, por causa da nossa fragilidade. Mas temos de preservar essa unidade que é tão preciosa, a unidade que o Senhor Jesus conquistou com a sua própria vida. E por isso, queridos irmãos, espero que ao longo deste estudo, à medida que vamos lendo esta carta, à medida que vamos procurando entendê-la e aplicá-la às nossas vidas, que seja um exercício que nós possamos fazer de corações abertos, de mentes abertas, de forma a recebermos a palavra de Deus, mas também de corações abertos, para que a semente que vai ser lançada possa entrar nos nossos corações como num terreno fértil, num terreno que está preparado para receber a palavra de Deus e deixá-la ganhar raízes, para que possamos não apenas reunir-nos, simplesmente porque o fazemos todos os domingos, simplesmente para cumprirmos calendário, mas para podermos crescer juntos. E que isso se torne visível na forma como nós amamos a Deus, na forma como obedecemos a Deus e amamo-nos uns aos outros. Vamos orar. Pai do céu, nós queremos agradecer-te pela tua palavra, porque isso significa que tu não nos abandonaste ao nosso pecado. Tu enviaste o teu Filho Jesus, mas também não nos deixaste a nós, para nós procurarmos entender o significado das tuas obras. Tu enviaste o teu Filho Jesus, mas deste-nos também da tua palavra, para entendermos quem o teu Filho é, para entendermos o que ele fez, em particular a sua morte na cruz, a sua ressurreição, para entendermos e também sabermos das grandes promessas que nós temos nele. Pai, nós queremos agradecer-te, porque vez após vez nós vemos a tua graça nas nossas vidas. E aquilo que nós queremos pedir é que essa graça não seja em vão. Edifica a tua igreja aqui. Edifica a tua igreja através da tua palavra, no poder do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus. Amém.